feminismo está no ar aí, uma pauta, inclusive, sugerida pelo nosso querido poeta, analista político, jornalista, Adriles Jorge. Olha o que diz a Lily Allen. Filhas arruinaram minha carreira, filhas arruinaram minha carreira. Além de Lily Allen, veja outras famosas que falaram sobre o peso da maternidade. O peso da maternidade, senhores e senhoras. Interrupção. Lily Allen não esconde que a maternidade afetou seu trabalho. A cantora britânica de 38 anos, que tem 2 filhas, de 10 e de 12 anos, falou sobre o assunto em uma entrevista ao podcast da Rádio Times, publicada na última terça-feira, dia 12. Eu acho que a deturpação que foi feita da origem do feminismo é que transformou essa coisa da histeria de achar que o trabalho da maternidade é um trabalho que prejudica a carreira de uma mulher. O principal trabalho da carreira de ser mulher é o de ser mãe. É o trabalho da construção, lapidação e educação do seu filho. O trabalho que você pode ter fora da maternidade é um trabalho de complemento ao ser humano. Você pode ter um ganho financeiro, você pode ter e deve ter um ganho de realização profissional, mas a realização pessoal principal é o trabalho de ser mãe, é o trabalho de construção de elos socioafetivos com as pessoas que você ama, quer seja seu pai, sua mãe, o marido que você escolhe, os amigos que você escolhe e os filhos que você tem. Você dizer que o trabalho de ser mãe prejudica o seu trabalho, aí sim é uma histeria e uma deturpação identitária do que se transformou o feminismo de uns 50, 60 anos para cá. A origem do feminismo, minha cara Paula Marisa e minha cara Eduarda Campopiano, são completamente lícitas. Aí eu discordo fundamentalmente de vocês. Mulher não tinha direito a voto, mulher não tinha direito à herança, mulher não tinha direito trabalhista, até a primeira legislação para mulheres também em 1934 aqui na República Federativa do Brasil. Mulher tinha culturalmente a obrigação de apenas, se ela quisesse, ser mãe, ficar dentro de casa e trabalhar dentro de casa. Não tenho nada contra quem hoje queira ainda apenas ser mãe, apenas trabalhar dentro de casa e ser uma dona de casa. Mas o feminismo, sobretudo o feminismo do final do século XIX, do começo do século XX, emancipou as mulheres para que elas pudessem ser para além do trabalho sagrado de ser mãe, do trabalho sagrado de ser dona de casa, quisessem ser o que elas bem quisessem. Assim como os homens. A Paula Marisa falou, não, mas o voto era vinculado ao direito do serviço militar. Isso é péssimo, Paula Marisa. Isso é horrível. Eu não fiz trabalho militar, eu não vou ter direito a voto. Isso era uma legislação machista, sim. Era uma coisa machista. Assim como era uma coisa horrorosa, estabelecer um vínculo de voto, a questão financeira. O sujeito que tivesse um determinado número de bens, poderia votar. Aquele que não tinha, é lógico que você cria uma situação opressiva. Aí uma opressiva financeira, e você tem uma opressiva machista, que eventualmente só aqueles que lutam, que vão para a guerra, que podem votar. Isso é completamente horroroso. O sufrágio universal foi uma conquista feminista que influenciaram. Foram os homens que deram. Sim, é claro que os homens deram esse direito. Eram os homens que mandavam. Mas a influência social feminista, volto a dizer, no final do século XIX e do começo do século XX, influenciaram para que homens tivessem um mínimo de consciência e dessem direito de voto, de legislação trabalhista, de herança para as mulheres, dessem um código penal civil que se um cara batesse numa mulher, fosse eventualmente penalizado, que não tinha isso. Ou seja, o direito da mulher é o direito de ficar calada diante do marido. Vocês negarem isso, esse princípio do feminismo, é absolutamente surreal, desculpem a minha sinceridade. Mas, eventualmente, o que se transformou, aí eu faço as críticas suas, o que se transformou na revolução feminista, depois da liberação sexual dos anos 60, que também acho que foi legítima, deu complicações. Mas você quiser ficar com quem você quiser, como você quiser, da maneira que você quiser, como a Duda quis, como a Paula Marisa quis, é um direito maravilhoso, humano, e que foi concedido às mulheres depois de 2000 anos de opressão, praticamente, que tinha casamento arranjado pela igreja, pela aristocracia, por famílias, por riqueza, etc. Vocês sabem muito bem como é que foi a história, minhas queridas moças. Então, eventualmente, o que se transformou o feminismo, aí é o crítico. Aí é uma histeria de demonização do homem e demonização da maternidade, como a gente está vendo nessa pauta de uma mulher falando, a minha carreira foi prejudicada pelos meus filhos. Uma coisa horrorosa, isso é uma coisa abominável, se transformou esse neofeminismo que a gente vive hoje, em que uma mãe
conspurca os próprios filhos, conspurca o próprio dever e o direito e o prazer inominável de ser mãe em nome de uma carreira profissional. Carreira, sobretudo carreira humana, eu volto a dizer, é a carreira afetiva, social, humana, psicológica, amorosa, de construção de elos socioafetivos com as pessoas que você ama. Quer seja amigos, quer seja patrão, quer seja irmão, quer seja pai, quer seja mãe, sobretudo a carreira de ser mãe. Você conspurcar a carreira de ser mãe em nome de uma carreira profissional é você renunciar à sua humanidade. Aí eu faço minhas as suas palavras. Ô, amigo, posso fazer um adendo? Pode, fica à vontade. Eu acho que surreal é dizer que o sufrágio universal se deu por causa do feminismo, sendo que aqui no Brasil, por exemplo, em 1933, quando as mulheres de classe média alta começaram a votar, as analfabetas ainda não votavam e nenhum movimento feminista fez nada por elas. Eu acho que surreal é você dizer que o movimento feminista era bom no começo, quando você tinha mulheres na União Soviética dizendo que os filhos não eram da mulher e sim da sociedade. E que era a sociedade que tinha que cuidar e não da mulher. Já começou o bizarro. Já começou errado. Os homens não deram por generosidade o direito à mulher de votar. Os homens foram influenciados por movimentos feministas, não só no Brasil, como no mundo, a que mulheres pudessem votar. É uma influência direta. Sim, com certeza. Foram sim, meia dúzia de mulheres que diziam que não tinha poder nenhum, influenciou a opinião dos homens mais poderosos do mundo. A discussão já existia. A discussão já existia em qualquer parlamento antes rainhas. Quantas rainhas já existiam? Mulher sempre trabalhou. Mulher sempre trabalhou. Para que a audiência... Opa, obrigado, produção. Para que a audiência entenda o que está acontecendo, é importante que um fale e o outro ouça, senão realmente não dá para ouvir, não dá para entender. Então peço aí, quem vai fazer uso da palavra agora é a Paula Marias, é a Duda Campopiano, a Madrid Jorge, só para que haja uma harmonia. Não, pode ir a Paula, desde que o Adriles não interrompa ela, que nem ele me interrompeu. Mas tem que ser um de cada vez. Tudo bem, Adriles, tá? Ó, eu fico feliz, porque assim, pelo menos tu já entendeu que hoje o feminismo não é legal. Agora falta uma outra parte. O feminismo nunca foi legal. Para começar, que direito trabalhista já é uma ideia que vem do socialismo. Não pode brigar comigo, pode ficar bravo, ok? Direito trabalhista, governo Getúlio Vargas, fascismo, toda essa história é uma enganação do Estado. Agora, mulher não tinha direito ao voto por causa do machismo. E a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, grandes rainhas que a gente teve durante a Idade Média. Paula Marisa, pelo amor de Deus. Elas não são votadas, mas estamos falando da participação de mulheres na política. Participação de mulheres na vida política. Hoje, nas maravilhosas democracias modernas, as mulheres participam se candidatando e votando. Na Idade Média, quando ainda bem que não era essa história de democracia e de república, as mulheres eram rainhas. Elas faziam articulação política. O problema não é se era mulher ou se era homem, é se era rico ou se era pobre, se era da nobreza ou se não era. E havia uma divisão de poderes que hoje a gente não vê, a gente vê o poder concentrado. Mas voltando aqui, se a gente falar que as mulheres eram trancadas em casa e que elas não podiam trabalhar, a gente vai ter que colocar as escravas que trabalhavam numa categoria privilegiada. Vocês precisam se decidir. O trabalho é um privilégio, porque a gente está falando sobre trabalho hoje, que é muito bonito. Eu estou aqui sentada no ar-condicionado, conversando com vocês, estou trabalhando. Bacana. Agora, lá, antes da Revolução Industrial, trabalho era carregar pedra. As mulheres eram oprimidas a não carregar pedra? Não, elas trabalhavam em casa. Qualquer filme, pega um filme da Idade Média, do século, qualquer século, não tem as camareiras da rainha, aquilo ali não era um trabalho, elas eram pobres e trabalhavam, enquanto os homens carregavam carvão, ficavam em minas. Então, o trabalho não é o direito. Aliás, cristianismo, Bíblia, aqui, ó, quando o homem cai em pecado, o trabalho é imposto como uma pena e não como um privilégio. O Adão tem que ganhar o pão do suor do seu rosto, não é um prêmio que Deus deu para ele. É um castigo, mesmo que você não acredite na Bíblia. Mas a formação da civilização ocidental, o trabalho não é um privilégio. Hoje, a gente tem trabalhos que não requerem muitos esforços e eu acho bacana, a mulher tem que trabalhar, ok. Agora, enquanto pequeno, ela coloca na creche e aí depois reclama que tem um militante do PSOL aqui na minha casa, o que está acontecendo? Mulher sempre trabalhou, desde que o mundo é mundo. Sempre trabalhou. Não da forma livre que a gente tem hoje. Vamos lá, vamos por partes. O homem trabalhava da forma livre que a gente tem hoje.
Vamos deixar o comentário para o Adriles Jorge para a gente finalizar também o nosso programa, porque... Paula, quando você diz que o socialismo influenciou na legislação trabalhista, pode ser. Eu digo, não sou só eu que digo, Ferreira Goulart, que é um ex-anticomunista, inclusive, fala que o socialismo, no século XIX, ele adoçou a Revolução Industrial, que o sujeito, homem ou mulher, sei lá, trabalhava 14, 15 horas, sem direito nenhum, sem fim de semana, sem remuneração legítima, sem FGTS, sem férias, sem feriado, sem direito à aposentadoria, sem nada, e morria trabalhando, às vezes com 30, 40 anos de idade. Então, a legislação trabalhista, se foi influenciada por esse socialismo ou não, socialismo em si é uma coisa ruim, mas pode ter uma reversão benéfica nos direitos trabalhistas, foi sim influenciada, e para os homens, em segundo lugar, para que a mulher tivesse um direito de um trabalho mais suave, influenciado pela legislação trabalhista, para que ela pudesse ter o direito, não só o direito cultural, que ela não tinha praticamente de sair de casa, vocês estão negando a história, 99% das mulheres ficavam dentro de casa trabalhando lá, tecendo, fazendo tricô, fazendo roupinha para os homens, etc. Eventualmente, o que vocês fazem aí vocês fazem uma comparação completamente estapafúrdia. Mulheres eram rainhas, sim, pelo sangue dinástico, por esse princípio completamente espúrio e imbecil da monarquia, que é o rei se coloca ungido por Deus, eu vou dominar uma região, vou dominar o raiz, e toda a minha descendência vai herdar esse poder soberano que eu acho que Deus me deu. Então podia ser homem ou mulher. Agora, mulher não tinha direito a voto. Na monarquia, jamais. Quando é instalada as repúblicas federativas, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, ou como repúblicas parlamentaristas, etc., mulher não tinha direito a voto, não tinha direito a voz na maioria desses governos republicanos, democráticos. Isso só foi conquistado pela influência feminista de mulheres que incutiram na cabeça de homens cabeça duras e machistas para eles cederem. Obrigado. Os direitos trabalhistas e o direito do sufrágio universal, que abarcava mulheres e pessoas que não tinham a renda. Gente, isso é história. Okay. Isso não é opinião minha. Você dizer que o feminismo... Dizer que a mulher devia ser capeada em casa é história. Se não fosse o feminismo do século XIX, século XX, você, Eduarda, não estava aqui. Você, Paula Marisa, não estava aqui. Sim, você eu não tenho mérito nenhum. Eu e a Paula não tem mérito nenhum. É do feminismo. A Thalina Petroni concorda com você, Adriles. Parabéns. A Sânia Bonfim falaria a mesma coisa que você. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Mulher devia estar capeada em casa. É isso, história. É verdade. Obrigado pelo comentário. Você quer ficar dentro de casa? Mais uma vez, é verdade. Dos nossos eu quero ficar dentro de casa e ganhar um cartão de crédito ilimitado. Obrigado. Obrigado. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.